meu prazer é viver na casa de Deus. Como o Senhor deu uma casa para ele. Que é sempre toda criação. Graça e paz, povo de Deus. E aqui estamos na Assembleia de Deus em Nova Brasília para mais um culto de adoração ao Senhor. Os irmãos estão chegando. Está ali Mazinho, Vandilino, Mateus, né? Os irmãos vão chegando. Essa é a igreja Assembleia de Deus em Nova Brasília. Já vai iniciar, meus irmãos. Já vai iniciar. O hino da harpa de número 224. Sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem por Cristo, se está a te chamar. Já vem, oh vem trabalhar. Vem, os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Já vem, desperta a flash, pronto e alerta. Venhas logo responder, minha vida, Senhor. Olha, descerá a queimadura está. Que colheita gloriosa não será. Já vem, desperta a flash, pronto e alerta. Poucos dias só me restam para o céu. Joias esplendor, virarão na tua coroa, ainda não fugou. Escalão essa joia, Deus é brilhantor. Jovem, entra no amor. Vem, os campos brancos já estão aguardando os braços que nos cegarão. Jovem, desperta a flash, pronto e alerta. E aqui, Senhor, olha que a seara queimadura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta a flash, pronto e alerta. Poucos dias só me restam para o cercado. Já vai passando, vamos voltará. Da colheita o tempo brevemente durará. Perante o teu Senhor, vazio te achará. Já vem, obedece já. Vem, os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Já vem, desperta a flash, pronto e alerta. Queiras logo responder, e aqui, Senhor. Olha que a seara queimadura está. Que colheita gloriosa não será. Já vem, desperta a flash, pronto e alerta. Poucos dias só me restam para o cercado. Amém. Aleluia. Vamos louvar agora com o hino de número 225. Aleluia. Esse mesmo espírito de adoração e júbilo. Na batalha contra o mal, ser valente. Sem quem marcha triunfal, ser valente.
Consolador, ser valente. O Evangelho proclamar, ser valente. No Brasil interrogar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, rejeitando a cruz, vive sempre do amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Cantora Cassiane adorando o Você Senhor. que pode, gostaria de te convidar para se colocar de pé nessa noite, para que juntos possamos adorar o Senhor Jesus em uma só voz. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo.
adora aqui, Senhor. Se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Agradeço muito, Senhor, a mim, fiel tu és, Senhor, a mim, do nascer do sol ao anoitecer, te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a Deus de Abraão, Ele nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mesmo ao vento e a tempestade, estarei. Eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim.
Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus
Eu não te toco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que dentro de mim, hoje é sua morada. A minha alma buscar e nada me completava. A tua presença me volta em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Meus sozinhos, meus pecados vai me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Exalte a glória. Exalte a glória. Toda a honra e toda a glória. É um culto dirigido pelos jovens. Mas não é proibido a glória a Deus, não é proibido adorar, louvar o santo nome do Senhor. Vamos louvar. Aleluia. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o teu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido por foi redimido. ante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, Você acredita? cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo,
verso 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos continuar louvando ao Senhor e exaltando nessa atmosfera de adoração tão maravilhosa. O Senhor está aqui, gente. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nada novo sei pra dizer então como expressar posso até cantar alguma canção que vai acabar mais então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que esse Cristo é rei, mas não tenho nada além de
não tenho nada além de coração cantando Aleluia. Ainda de pé, as crianças, por favor. Mais um dia pela tua glória, meu Pai. Obrigada, Senhor, por Glória a esse Deus. momento, meu Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida com o Senhor, meu Pai. Mais um dia na igreja, Senhor. Senhor, proteja todos os nossos primos, nossos parentes. Senhor, proteja todos aqueles que é da tua glória, Senhor. Abençoe aqueles, meu Pai, que estão na rua, passando fome, Senhor. Dê uma casa para eles, dê Glória a Deus. eles, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, proteja, pois nós somos os seus servos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim. Queridos, eu quero saudar os papais do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós iremos ler o verso de número 2 e também o verso de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 2 e também o verso de número 5. Enquanto nós colocamos o texto, eu quero glorificar a Deus por essa honrosa oportunidade de ser o ministro nessa casa pela primeira vez, desse tão lindo tabernáculo. Deus em Cristo abençoe a vida da Thaís, que me fez convite, os líderes também desse trabalho, Evandro e Patrick, é isso? Deus abençoe também a vida de cada obreiro desse ministério, em especial a vida do pastor Renan, que já se conhece há um tempinho. Meu sogro já reuniu o senhor, Dom Bosco. O senhor é uma bênção. Deus abençoe a vida de cada obreiro desse ministério. Deus também abençoe a vida do departamento de jovens. O culto essa noite é direcionado aos jovens. Eu tenho uma palavra do céu para a nossa vida. Eu tenho a fé e a convicção de que nós não sairemos do mesmo jeito que nós entramos, porque tem um bálsamo de Deus para ser derramado no nosso meio. Queridos, eu peço que, por gentileza, eu vou tentar ser muito ético, mas eu sou pentecostal, então eu vou ir até o meu limite, porque eu digo isso, porque eu, desde quando eu botei o pé no umbral da porta dessa casa, eu sinto a glória de Deus no nosso meio. Aleluia. Eu vou ser muito ético, mas eu vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar essa noite. Amém? Vai ser muito rápido, mas objetivo. Atos, capítulo de número 1, verso de número 2, que encontrou, diz amém? Amém. O verso 2 assim: até o dia em que foi recebido em cima, logo após haver entregue os seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, a qual ele havia escolhido. O verso de número 5 para finalizarmos. Porquanto João verdadeiramente batizou com água, entretanto, porém, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E você diz amém? Amém. Pode se assentar glorificando a Deus. Queridos, o capítulo de número 1, o livro escrito pelo Dr. Lucas,
intitulado como Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito. Nós podemos denominá-lo Atos do Espírito pelo fato do Espírito ter trabalhado, pois é Ele que faz toda a obra, pois Ele é o nosso Consolador. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 1 e também verso número 5, nos mostram alguns elementos. E o primeiro elemento que não pode faltar em nenhuma ministração é o Cristo. Cristo é o palco central. Ele é o personagem central da Bíblia Sagrada. Se nós estamos aqui glorificando e exaltando a um Deus, se nós estamos aqui sentindo a graça, o acalento do Espírito, o fogo do Espírito, é por causa da obra do Cristo na cruz do Calvário. Eu sei que pregar sobre o Cristo para alguns é uma hipócrita, e para outros que usam o altar para outras coisas a não ser pregar o verdadeiro Evangelho é uma perda de tempo. Mas pregar sobre o Cristo é a única coisa que resta para a igreja até o dia do arrebatamento. O Cristo nos abençoa, o Cristo é que nos fortalece. É através dele que nós estamos aqui para glorificar e exaltar esse nome tão glorioso. Eu digo isso porque existem alguns altares que trocam, fazem inversão de valores, pregam sobre outras coisas que não tem nada relacionado com a obra do Cristo, com a obra do nosso Salvador. Essa noite eu vim pregar sobre o Cristo no madeiro, que se entregou à morte por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por mim e por essa amada igreja. Cristo começou a sua obra, na verdade, aliás, ele foi prometido desde a fundação do mundo. Gênesis capítulo número 3, verso 15, no cenário da queda, no cenário de morte, pois Deus havia plantado um jardim na região do Éden e colocou lá a coroa da sua criação. Vale a pena nós ressaltarmos algumas coisas relacionadas a Deus. A primeira coisa é que o Deus que nós pregamos do Antigo Testamento, que na mentalidade de alguns é um Deus que implantou a sua graça, a sua misericórdia somente na Brit Hadashah ou na Nova Aliança, esse Deus do Antigo Testamento também mostrou uma partícula da sua misericórdia, uma partícula da sua graça também no Antigo Testamento. A primeira prova que Deus mostrou uma partícula da sua misericórdia logo no Antigo Testamento é que o significado da palavra religião não está interligado na placa da igreja, mas sim no significado latim que essa palavra tem, que é religare, dando alusão a um contato entre Deus e o homem, um contato entre a criatura e o Criador. Esse contato que foi rompido na queda do homem, esse contato que foi rompido quando o homem decide desobedecer uma ordem direta de Deus. Porque o problema de Adão não foi ele comer do fruto somente. O problema de Adão foi desobedecer uma ordem direta de Deus. O pecado está na desobediência, e é um pecado que faz separação entre nós e Deus. Você vai entender onde eu quero chegar. Deus olhou para Adão, e quando ele coloca Adão e a sua adjuntora na região do Éden, no jardim na região do Éden, Deus diz para ele: você pode comer do fruto do jardim, você pode fazer a obra, você pode cuidar do jardim, porque Deus nos coloca em ambientes para nós cuidarmos, porque nós somos representantes dele na terra. Então, abrindo um parêntese, abrindo um paralelo, Deus entregou essa família para você, porque você é um representante dele na terra. Ele entregou essa família nas suas mãos, é para você cuidar. Ele entregou esse esposo, que tem alguns defeitos, para você cuidar. Ele entregou essa esposa com alguns defeitos para você cuidar.
Deus, quando coloca o homem e a sua adjutora na região, no jardim, na região do Éden, a ordem é cuidar do jardim. Só que Deus deu uma ordem direta para o homem: você pode desfrutar de tudo que o jardim lhe proporcionar, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, certamente você irá morrer. Só que essa morte não seria uma morte física, essa morte não seria uma morte material, essa morte seria uma morte espiritual. Porque quando o homem peca e se esconde da presença de Deus, quando o homem se apresenta perante ele expulsa o homem e a sua adjutora do jardim, a sua prole do jardim. Deus, provando para nós, à luz da Bíblia, uma partícula da sua misericórdia, uma partícula da sua graça, ele planta o jardim na região do Éden, coloca a sua adjutora, e em toda a viração do dia, ele descia. Para quê, pregador? Para ter um contato direto com a sua criatura. Porque é para isso que Deus criou a coroa da sua criação, para ter um contato. E se isso não fosse verdade, quando Deus deu um direcionamento para Adão e sua adjutora, no dia que você comer, certamente você irá morrer, Deus poderia muito bem exterminar de uma forma generalizada, mas no meio do caos, Deus faz promessa. No meio do caos, Deus faz promessa. No meio do caos, quando o homem se esconde, porque é isso que a nossa geração costuma fazer, nós pecamos perante Deus, pecamos perante o Criador, e quando nós estamos pecando, nós achamos que Ele não está vendo a nossa falha, o nosso erro, a nossa queda, mas Ele está vendo o que você irá fazer antes de você pensar em fazer. Quando Deus desceu, o texto é bem claro, Deus pega tanto Adão, no capítulo número 3, Eva, dá uma sentença para o homem, dá uma sentença para a mulher. No capítulo número 3, Deus também dá uma sentença para a serpente, porque a sentença para Adão é: você irá comer do suor do teu rosto. A sentença para Eva é: multiplicarei a sua dor de parto. A sentença para a serpente animal é: você irá rastejar e comerá o pó da terra. Só que no verso de número 15, no capítulo de número 3 de Gênesis, é a promessa do Cristo. Porque no cenário da queda, no cenário de caos, Deus olha para o cenário e diz: da semente da mulher nascerá, que você irá ferir o calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Essa é a promessa do Cristo. Essa é a promessa cabal do nosso Cristo. Cristo veio para que o homem voltasse a ter uma comunhão com o nosso Criador. Só que uma coisa interessante que eu acho no capítulo número 3, ainda de Gênesis, é que quando o homem pecou, isso aqui vale ser interpretado e vale uma atenção maior, porque o nosso Deus, um dos seus atributos é a onisciência. Ele sabe o que eu vou fazer antes de fazer. Ele sabe o que eu vou pensar antes de pensar. Ele sabe o que eu preciso antes de eu imaginar ou precisar na minha mentalidade. Ele sabe o que nós iremos fazer. Ele sabe o que essa juventude, Ele sabe o que essa igreja veio fazer. Nós estamos na mentalidade de o adorá-lo, e Deus sabe que nós viemos aqui para adorar. Então Deus sabe, pastor Renan, que o homem pecou. Deus sabe que o homem falhou. Deus sabe que a sua natureza pecaminosa se aflorou, e os seus olhos pecaminosos se abriram. Só que Deus é misericordioso, e eu não sei se isso aqui vale glória na igreja, porque o capítulo de número 3, Adão pecou, Adão caiu, Adão falhou.
ele desce na região do caos para ter uma comunhão com o homem. E como que você prova que Deus queria ter uma comunhão com o homem, mesmo sabendo que ele havia pecado, mesmo sabendo que eles haviam caído? É só você ler o capítulo número 3, porque o capítulo número 3 diz que Deus desceu e procura o homem. Deus desceu e procurou o homem no jardim, dizendo, isso aqui é uma conjectura de pregador, dizendo: Adão, cadê você? Adão, eu estou te procurando para ter uma comunhão contigo. Eu não sei se isso aqui vale glória na igreja, porque para algumas pessoas que estão assentadas nesses bancos, você talvez nem serve a Deus, talvez você pregava, talvez você cantava, talvez você era usado nas mãos de Deus, e hoje, por alguma coisa que você fez no seu passado, você caiu e não consegue mais se levantar. Só que Deus veio aqui essa noite usando esse pequeno pregador, esse jovem pregador de apenas 25 anos de idade, dizendo para você que pregava e hoje não prega mais, que cantava e hoje não canta mais. Ele está te procurando essa noite e dizendo: Adão, cadê você? Adão, já teve gente que já pegou. Adão, cadê você? Ele procura você essa noite e ele está dizendo: eu não culpo você pela tua queda, eu não culpo a tua vida pela tua queda, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu estou te esperando na ponta desse altar, porque a partir desse culto, você que só frequentava no domingo, vai frequentar os cultos da semana também, porque além de Deus salvar você, Ele vai reavivar essa chama que um dia estava acesa na tua vida e hoje se apagou. Só que para quem tem mão para levantar, eu não sei se você veio aqui para a glória, eu não sei se você veio aqui e acredita em palavra profética, mas eu profetizo para a tua vida que essa chama ainda vai continuar acesa, essa chama ainda vai continuar acesa, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O diabo vai ver a tua vida ainda de pé, o diabo vai ver o teu casamento de pé, o teu inimigo vai ver a tua vida espiritual de pé, o inimigo vai ver a tua vida espiritual. Você que pregava com autoridade antes da queda, depois que Deus te levantar, Deus vai te usar mais, com mais autoridade e mais unção. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas Deus nos trouxe aqui essa noite de domingo para dizer para alguém: no lugar da tua queda, eu estou descendo para fazer promessa, eu estou descendo para fazer promessa. Aleluia, aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer para alguém: o diabo vai ver você de pé de novo, o diabo vai ver a tua casa de pé de novo, porque 1000 cairão ao teu lado a partir desse culto, 10.000 à tua direita, mas a tua casa vai continuar de pé, o teu casamento vai continuar de pé. Deus desce na região do Éden e diz: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Quando Adão se apresenta, Deus faz a promessa mais linda da Bíblia, capítulo número 3, verso 15: da semente da mulher vai nascer um, que você vai virar um calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. É Deus dizendo para o leitor da Bíblia: eu não estou preocupado se o diabo conseguiu te fazer cair, eu não estou preocupado se o diabo conseguiu te dar uma rasteira, porque tem gente que pregava com autoridade, aí quando ele pecou, quando ele caiu, quando ela falhou, ele olhou para o céu, ele não teve mais força, porque é isso que acontece. O diabo, quando consegue nos colocar na lama de novo, o diabo, quando consegue nos dar uma rasteira de novo, é mais difícil para se levantar, é mais difícil para voltar a pregar, é mais difícil para voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Só que o Deus de Gênesis capítulo 3 é o mesmo Deus que está aqui essa noite dizendo para você: no lugar da tua queda, eu estou descendo e estou fazendo promessa, estou fazendo promessa. Eu não sei se você recebe essa palavra, só que Deus desceu para fazer promessa. Glória a Deus. O primeiro elemento é o Cristo.
precisamos valorizar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Pregar sobre porta é bom? Maravilhoso. Pregar sobre chave é bom? Maravilhoso. Eu prego sobre o Deus que faz milagre. Eu prego sobre o Deus que dá chave. Eu prego sobre o Deus que abre porta onde não tem parede. Isso é indiscutível. Mas eu preciso valorizar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui essa noite, é por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. O primeiro elemento é o Cristo. E Cristo, como muitos pregadores hoje em dia, não foi aceito a sua pregação, porque nem todos aceitam a mensagem da cruz. Aleluia. Nem todos aceitam a mensagem do Evangelho. Eles aceitam esse Evangelho oba-oba, do Deus que dá a colher de chá, do Deus que você pode brincar com ele, que não tem problema. Mas a mensagem da cruz é diferente. A mensagem da cruz te levanta, mas a mensagem da cruz te mostra que você não é nada sem a graça dele. Aleluia. Isso é indiscutível. Nós precisamos valorizar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo não foi aceito a sua pregação porque eles acreditavam, os doutores e mestres da lei acreditavam que Cristo veio para abolir a lei. Eles acreditavam que Cristo veio para implantar uma seita. É por isso que a igreja foi tão perseguida. Esse é um dos fatores que a igreja foi perseguida e é perseguida até hoje, porque a igreja de Cristo sempre vai passar por perseguições. É a mesma coisa do ministério daquele que anda na direção da cruz de Cristo, pegando a sua cruz e levando. Ele sempre vai passar por algumas privações. Ele sempre vai ser perseguido pela cruz que ele carrega. Não caia nesse evangelho coach. Não. Deus prospera? Sim. Deus dá cura? Sim. Deus dá dinheiro? Sim. Mas o verdadeiro evangelho é a cruz de Cristo. Aleluia. Cristo não foi aceito por causa da sua pregação e os seus métodos de pregar, porque ele veio na mesma linha de João Batista, pregando: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabia que tem crente que tem que ouvir uma verdade dessa? Porque não valoriza a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós queremos porta aberta no céu, mas não valorizamos a obra de Cristo na cruz do Calvário. Graças a Deus que essa igreja é uma igreja cristocêntrica, uma igreja biblicista. Eu conheço o pastor Renan há um tempo, porque o meu sogro foi membro quando ele era pastor do Bosco. Graças a Deus que a linha, louvado seja o Senhor, que a linha dessa igreja é uma linha cristocêntrica. Mas cá entre nós, um jovem pregador que anda em alguns lugares, existem lugares que eles querem porta aberta de Deus, mas é 2 horas de louvor e 15 minutos de palavra. Deus abençoa? Sim, por misericórdia. Mas nós precisamos aprender que a maior obra foi de Cristo na cruz do Calvário. E pregar sobre o Cristo nos dá um acalento no coração, reacende uma chama, porque Cristo sofreu por nós, colocou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, se entregou à morte, ao 3º dia ressuscitou, mas deixou uma obra para a sua igreja, e essa obra está baseada em valorizar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Voltando à Sagrada Escritura,
O primeiro elemento é o Cristo. O segundo elemento é a igreja. Logo depois da obra de Cristo, logo depois da obra do nosso Salvador, ele deu alguns direcionamentos, algumas diretrizes, dizendo: ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, depois pregue Judéia, Samaria e aos confins da terra. A igreja passou por alguns períodos de perseguições, mas isso já foi profetizado por Cristo, quando Cristo disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Cristo já sabia, porque um dos seus poderes um dos seus atributos é a onisciência. Mas Cristo já deixou a vitória garantida, porque reinos passaram, perseguiram a igreja, monarcas passaram, perseguiram a igreja, momentos históricos a igreja passou, mas a igreja ainda continua de pé. As portas dessa igreja estão abertas não por causa do pastor Renan, as portas dessa igreja estão abertas não por causa de alguma liderança de algum departamento. As portas dessa igreja estão abertas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Estabelecimentos podem fechar as portas, bares podem fechar as portas, mas a igreja não é estabelecimento. A igreja é casa de Deus. A igreja é Betel. A igreja é casa de Deus. É na casa de Deus que nós nos reunimos vazios e saímos cheios pela graça e o poder do Espírito Santo. Você está comigo nessa palavra? Aleluia! Aleluia! A igreja passou por alguns períodos de perseguições no Novo Testamento. Só que não foi diferente no Antigo Testamento, porque todo aquele que é levantado por Deus, todo aquele que Deus chama para uma obra, todo aquele que Deus separa para o ministério, passa por perseguições. Isso é de praxe. Todo aquele que tem um ministério precisa colocar na sua mente que vai passar por algum tipo de situação. Se perguntarmos para esses obreiros, esses homens de Deus, que têm muito mais experiência do que esse jovem pregador, o tanto que tiveram que suportar para estarem e continuarem na presença de Deus, dá para escrever um livro, e esse culto, o horário ficaria pequeno, porque todo aquele que é chamado por Deus, levantado por Deus, ele carrega uma promessa, e todo aquele que carrega uma promessa, ele chama a atenção do exército inimigo. Então você que é levantado por Deus, você que faz a obra de Deus, precisa entender que você vai passar por prova, por luta, por privação, vale, deserto, mas você não pode esquecer que todo deserto que Deus te coloca, Ele também vai com você colocando uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Aleluia, isso aqui é uma verdade, porque Deus nunca deixa o seu servo fraquejando na fé. Você que acha que está fraco, você pode estar mais forte do que você imagina, porque você quer entrar nessa verdade comigo. Quando você entra num culto como esse aqui, acontece comigo muitas vezes. Você entra num culto como esse, às vezes não querendo dar uma salvação. Talvez você chega num culto desse e não quer nem pegar o microfone para fazer nada, nem dar bênção apostólica. Mas quando a oportunidade é te dada, nesse lugar e nesse ambiente e nesse dia que você não quer fazer nada, você já percebeu que é aí que Deus te usa mais, te dando mais autoridade? Aí você se pergunta, mas o que é isso? É que Deus, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós pensamos que somos fracos, é aí que nós estamos fortes.
Quando nós pensamos que vamos parar, é aí que Deus nos dá uma injeção de ânimo, dizendo: filho, você não vai morrer nesse deserto. Filha, você não vai morrer nessa escassez, porque essa escassez, esse deserto, esse vale, não foi feito para te matar, não foi feito para te ferir, foi feito para te fortalecer na presença de Deus. Então, se nós colocarmos o que a igreja passou desde o Antigo Testamento, nós podemos colocar algumas provas de todo aquele que foi levantado por Deus e que passou algum tipo de privação. Eu posso usar o exemplo de Êxodo, capítulo de número 2, verso 12, ou na verdade, o capítulo 1 e 2, quando o faraó, que não conhecia os feitos de Moisés, não conhecia o que Moisés fez em favor do Egito, ele, na sua mentalidade, ele pensa que o povo hebreu, o povo de Deus, pode se rebeliar contra ele, e em uma artimanha para enfraquecê-los, para eles não multiplicarem, ele força o trabalho, aumenta a carga de trabalho. Só que o verso de número 12, se não me falha a memória, de Êxodo, capítulo número 1, diz que quanto mais ele os oprimia, mais eles cresciam. Porque é isso que acontece com o servo de Deus. É isso que acontece com aquele que Deus separa. É isso que acontece com esse obreiro que Deus levanta para o ministério. O diabo vai tentar algumas coisas e vai se levantar em algumas artimanhas para tentar enfraquecer você na fé, para te desanimar na fé, para você não pregar mais sobre o reino, para você não cantar mais sobre o reino, para você não profetizar mais sobre o reino. Só que Deus nos trouxe essa noite para dizer para você: quanto mais ele tentar te oprimir, mais você e o teu ministério vai crescer, mais você e a tua casa vai ficar firme na rocha. Isso acontece com aquele que Deus chama, isso acontece com aquele que Deus separa, isso acontece com aquele que Deus levanta para fazer uma obra, porque o inimigo sabe, e isso é prova cabal. Todo o Antigo Testamento, o inimigo se levantou contra algum que Deus levantou. O inimigo se levantou contra Abraão, contra Isaac, contra Jacó, contra Gideão, contra Sansão, contra Moisés, contra José, contra Davi, e ele, profetas e profetisas que Deus levantou. Por que, pregador? Porque o inimigo sabe o potencial que tem alguém que Deus levanta. Ele sabe o potencial que você tem na obra de Deus. Ele sabe o potencial que a tua casa tem quando está no altar. Ele sabe o potencial que você tem quando você bota a mão nesse microfone. E não só colocando a mão no microfone, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Lá fora você é espelho, lá fora você é representante, lá fora você também é profeta, lá fora você também é profetisa. E o inimigo sabe que quando você abre a boca para falar algo sobre o reino, seja em cima desse altar ou seja lá fora, Deus te usa com autoridade, Deus te usa com ousadia. Imagina como que seria a igreja sendo levantada por Deus, que não é somente um, que não é somente dois, mas é uma multidão de adorador, é uma multidão de profeta, é uma multidão de profetisa, é uma multidão de pessoas com pensamentos diferentes, com linhas de pensamentos diferentes, só que com o mesmo pensamento espiritual: adorar e exaltar o nome do Senhor. O inimigo sabe o estrago que isso tem no mundo espiritual. Ele sabe que ele perde quando a igreja se levanta. É por isso que o inimigo tenta colocar depressão na tua vida. É por isso que o inimigo tenta colocar ansiedade para você parar, para você ficar se dopando com esses remédios, se matando com esses remédios. E talvez o problema não é material, talvez o problema não é psicológico, talvez o problema é espiritual. Porque quando o inimigo se levanta contra a gente, quando o inimigo se levanta contra aquele que Deus chamou, quando o inimigo se levanta contra aquele que Deus separou, ele não vai te derrubar da noite
para o dia. Eu recebi esses dias a mensagem do meu pastor presidente, e ele disse: Gabriel, o obreiro que nós tínhamos, e ele falou, como eu não vou falar por ética, mas ele disse: o nosso obreiro decidiu parar na fé, decidiu desgar, ele falou que não prega mais e não faz nada e saiu do ministério. Esse dia eu vi o status dele, estava bebendo, estava caído, isso em uma semana atrás. Só que ele estava na igreja todos os dias, só que a gente foi percebendo que ele estava meio desanimado. Só que a gente conversava com ele, orava pelo casamento dele, pela família dele, pelo ministério dele. Só que teve um dia que ele não aguentou mais e parou. O inimigo não te dá uma rasteira da noite para o dia. Você não desvia da noite para o dia. Você não para de sentir esse afago, essa vontade de pregar da noite para o dia, essa vontade de dar um cabra da noite para o dia. Não, o inimigo vai colocando em você algumas penitências na sua mente, e você vai absorvendo isso. E às vezes o problema não é material, é espiritual. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe o potencial que você tem, o inimigo sabe a potência que você é, o inimigo sabe o fogo que Deus colocou dentro do teu coração, dentro do teu peito. Ele sabe o tanto que você pode ser usado além do que você imagina. Aí ele vai colocando algumas penitências em você, vai colocando algumas coisas para você desanimar da fé, desanimar da obra de Deus, desanimar do Deus que cura, porque é difícil nós pregarmos sobre porta aberta, e quando nós chegamos em casa a porta está fechada para nós. É difícil nós pregarmos sobre cura, mas a cura não acontecer dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela. Isso é só para quem vive a obra de Deus. A obra de Deus é assim, porque Deus nunca vai nos dar nada de mão beijada, Deus nunca vai entregar nada para você de mão beijada, Deus nunca vai nos dar nada de mão beijada. Isso aqui é para a nossa juventude, porque a minha juventude começa na fé, mas essa juventude atual, ela desanima com muito mais facilidade. Só que eu tenho um recado para essa juventude essa noite: não desanime da fé, porque uma hora a vitória vai chegar. Não desanime da fé, porque uma hora Deus vai gritar a sua senha. Você lembra de Zacarias? Zacarias é pai de João o Batista. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que Zacarias era avançado em idade, mas ele era sacerdote, homem de Deus, mas ele não tinha filho. O sonho de todo judeu era ser pai, para dar continuidade ao seu legado. Só que ele não é pai e é avançado em idade. E a Bíblia diz que houve um tempo que ele, por sorte, foi parar no Santo dos Santos, e o anjo se apresentou para ele e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Zacarias, a sua oração foi ouvida. A Bíblia não diz que Zacarias orou para ter filho, a Bíblia não diz que Zacarias orou para João Batista vir. Só que o anjo disse para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Sabe por quê? Porque existem coisas que eu não preciso falar, não preciso verbalizar, porque Deus vai entrar como forte e vai ouvir a nossa oração, e vai ouvir a nossa oração. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que a tua casa precisa, e Ele está dizendo essa noite: eu estou descendo como um forte e estou dizendo: a sua oração foi ouvida, a sua oração foi ouvida, a sua oração foi ouvida. Eu não sei se você consegue dar glória com essa palavra, porque eu profetizo que a tua oração, a partir desse domingo, está sendo ouvida, e só você que recebe, levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que a nossa casa precisa, Deus sabe o que o nosso casamento precisa. Fazer a obra de Deus não é facilidade, fazer a obra de Deus é renúncia. O capítulo de número 1 de Atos, mostrando o terceiro elemento, que é o Espírito. Só que o verso de número 2 diz que até o dia em que foi recebido em cima, até o dia em que foi recebido em cima, o escritor Lucas estava dizendo sobre o Cristo. Mas
Sabe por que ele diz até o dia em que foi recebido em cima? Porque aqui embaixo ele havia sido rejeitado. Rejeitaram a sua pregação. Rejeitaram até os seus milagres, porque falaram que ele curava ao nome do Deus eterno. Atribuíram as obras de Cristo ao inimigo. Só que o verso número 2 diz até o dia em que foi recebido em cima. Até o dia em que foi recebido em cima. Isso aqui é muito forte. Porque Cristo veio para cumprir um propósito espiritual. Cristo veio para cumprir um propósito profetizado pelo Deus Pai no Antigo Testamento. E o texto diz até o dia em que foi recebido em cima. Cristo veio de cima. Cristo veio para fazer uma obra de cima. Cristo veio para cumprir um propósito de cima. Cristo veio para fazer uma obra que ninguém conseguiria fazer de cima. Só que aqui embaixo rejeitaram ele, traíram ele. Por que rejeitaram a sua pregação? Porque a matéria humana é de baixo. Cristo é de? Cristo é de? A matéria humana é de? Então não tem como uma matéria de baixo receber de bom grado uma pregação de cima, porque quem é de baixo não consegue reconhecer quem é de cima. É por isso que o texto diz até o dia em que foi recebido em cima. Ele foi rejeitado embaixo, e é muito ruim. Parece uma decadência espiritual quando a nossa pregação é rejeitada, quando a nossa adoração na terra é rejeitada, porque nós vivemos uma Jurema, um tempo em que os homens são antropocêntricos. Em alguns lugares, isso aqui eu falo com muito respeito, em alguns lugares nós não estamos pregando para agradar a Deus, mas para agradar quem é de baixo. É por isso que o texto diz até o dia em que foi recebido em cima. Quem é de baixo não consegue reconhecer quem é de cima. A mensagem de quem é de baixo é diferente da mensagem de quem é de cima. Os louvores de quem é de baixo é diferente dos louvores de quem é de cima. A adoração de quem é de baixo é diferente da adoração de quem é de cima. Porque quem é de baixo adora para quem é de baixo, mas quem é de cima. É por isso que o texto diz até o dia em que foi recebido em cima. Para uma conjectura de pregador, parece que Cristo, quando subiu as mansões celestiais, isso aqui é para você da glória, na frente dos portões celestiais, parece que eu vejo se cumprindo o que o salmista escreveu no Salmo de número 24: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é de baixo não consegue entender quem é esse Rei da Glória. Quem tem a mentalidade de baixo não consegue reconhecer quem é esse Rei da Glória. Quem prega para quem é de baixo não consegue reconhecer quem é esse Rei da Glória. Aí alguém que é de baixo pergunta: quem é esse Rei da Glória? E para essa igreja maravilhosa em Nova Brasília, Cariacica, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é de baixo não consegue reconhecer quem é de cima. Então não precisa você se preocupar com quem é de baixo. Não precisa se preocupar com quem prega para quem é de baixo. Porque se você prega, ninguém recebe o que você prega. Se você canta, ninguém recebe o que você canta. Não se preocupa, porque naquele grande dia Deus irá dizer: eu
para quem é de baixo. Você não profetiza para quem é de baixo. A tua adoração é para Ele, é por Ele. Porque nós estamos aqui é por causa dEle. É por causa da obra de Cristo que nós adoramos mesmo não querendo adorar. Que nós profetizamos mesmo não querendo profetizar. Porque se eu profetizo sem querer profetizar, é aí que Deus vai me usar. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as sãs. E Deus nos trouxe essa noite para dizer: prega mesmo não querendo pregar, profetiza mesmo não querendo profetizar, porque eu estou recebendo a tua adoração. Você pode levantar uma de suas mãos, você pode levantar uma de suas mãos e adorar esse Rei da Glória, porque Ele está no nosso meio. Aleluia. Eu já vou a caminho do fim agora. O terceiro elemento é o Espírito. Ele foi prometido em Joel, capítulo número 2. Só que nós pregamos e focamos a nossa atenção, pastor, vai ser muito rápido, somente no verso de número 28, que é a promessa do Espírito. E a dizer que naquele dia derramarei do Espírito sobre todos. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos serão sonhos. Só que existe um detalhe. O verso de número 11 diz: rasgue os seus corações e não só as suas vestes. Aleluia. Porque a adoração não é carnal. Porque quem é da carne é da carne. A adoração é espiritual. Eles estavam acostumados a rasgar as vestes para mostrar que adoravam, para mostrar, como os fariseus, para mostrar que jejuavam. É por isso que Cristo disse no capítulo número 6 de Mateus: quando fores orar, entra dentro do quarto e fecha a porta e ora em secreto. Porque a minha adoração ninguém precisa ver. A forma que eu adoro ninguém precisa ver. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu adoro a Deus de verdade. Porque a adoração não é rasgando as vestes, é rasgando o interior. É por isso que o verso número 11 diz: rasgue os seus corações e não as suas vestes. Porque você não precisa mostrar para ninguém que você adora. A sua adoração é exclusiva de Deus. Depois que nós rasgamos o coração, aí no versículo 28, no verso 28, é a promessa do Espírito. Porque o Espírito não desce no meio de engano. O Espírito não desce no meio de mentira. É por isso que o verso 11 diz: rasgue o coração. Que é acostumado só a rasgar as vestes para mostrar que está adorando, para provar que está adorando. Rasgue o coração. Depois de rasgar o coração, depois de mostrar uma adoração verdadeira, o Espírito vai descer. É por isso que no capítulo 2 de Atos, e eu já vou a caminho do fim, é por isso que no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito desceu, o capítulo número 2 diz que estavam todos reunidos em um só lugar, em um só propósito, querendo o quê? Que o Espírito descesse e enchesse todo aquele cenáculo. Só que tem um detalhe: eles estavam reunidos, eles estavam em um só propósito. Eu não posso entrar num culto desse com a mente titubeada. Eu não posso entrar num culto desse pensando que eu deixei lá fora. Eu preciso entrar num culto como esse e deixar meus problemas naquela porta. Porque nós não entramos num culto como esse, glorioso, somente para pedir para Deus,
Aliás, culto não é lugar de recebimento. Lugar de recebimento, eu acredito que é dentro do quarto enquanto eu estou orando. É dentro do quarto enquanto eu estou em secreto. O culto, esse lugar, é um lugar de entrega. Eu vim para entregar minha adoração a Deus. E eu sei que existem algumas pessoas que vêm mascarada. Eu sei que existem algumas pessoas que dizem que adoram, mostram que adoram. A pessoa que olha do lado acha que ele está adorando, mas não é uma adoração verdadeira. Estão rasgando as vestes, mas não estão rasgando os corações. Mas Deus nos trouxe essa noite para dizer para vocês, e eu já encerro, já peço você para ficar sobre os seus pés. Deus nos trouxe essa noite para dizer: eu estou prestes a te revestir uma vez mais do meu Espírito. Só que rasgue o seu coração, e não somente as suas vestes. E não somente as suas vestes. É por isso que o Espírito Santo desceu. Porque enquanto nós estamos aqui adorando a Deus em um só coral, adorando a Deus em um só propósito, adorando a Deus em uma só funcionalidade, existem algumas pessoas que passam aí fora e dizem que esse movimento é da carne. Mas quem é da carne não entende nada sobre o Espírito. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que se entregou por nós. O primeiro dia estava morto, no segundo dia estava morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e deixou uma missão para essa igreja: ide por todo mundo e precai o evangelho a toda criatura. Você recebe essa palavra? Aleluia! Aleluia! Queridos, eu quero orar por você. Vai ser muito rápido. Você que está afastado desse altar, eu posso falar para você? Você que está afastado desse altar, você que pregava e não prega mais, você que profetizava e não profetiza mais, você que por um período de tempo caiu e acha que não tem jeito mais para a sua vida, eu quero te convidar a você a voltar. Deus te espera de braços abertos. O Senhor espera você de braços abertos. Porque um dia quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Deus convida você essa noite. Ele está convidando você para voltar. Mas pregador, eu caí, eu fraquejei, para mim não tem jeito mais. Lá vai uma palavra para o seu coração. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Volta para o altar enquanto é tempo. Você está vendo um jovem de 25 anos pregar a palavra que Deus tirou do tráfico de droga. Já fui preso 2 vezes. Eu não gosto de falar sobre isso, mas alguém precisou ouvir. Minha família não dava nada comigo. A minha mãe não dava nada comigo. Falaram que eu não ia passar dos 15 anos. Com 18 eu me converti. Estou até hoje. Glória a Deus. Era viciado em droga, fazia tudo que o diabo gostava. Mas um dia eu cansei daquela vida, estendi as mãos, disse: Pai, cuida da minha vida, cuida da minha casa. Eu ainda estava viciado. Isso é para alguém que talvez está no nosso meio querendo voltar, porque esse momento do apego é um momento muito sério, porque é um momento que o diabo coloca na mente. Não vai porque você tem esse vício, não vai porque você ainda faz isso, faz aquilo. Eu convido você a voltar no lugar da onde não era para você nunca ter saído, porque eu tenho a fé e a convicção de que Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida, que aquele que te julgava vai te pedir oração. Eu te convido em nome do Pai. Volta para o altar. Volta para o altar. Deus tem uma obra na tua vida. Isso é para alguém que está no nosso meio. Tem uma pessoa aqui no nosso meio. Eu sinto de Deus falar isso. Volta para o altar. Volta que Ele cuida. Volta que Ele trata.
Volta que o abraço que você não teve do teu pai, você vai receber agora. Você só precisa dar o primeiro passo. Volta para o altar. E a igreja fica em espírito de oração, porque esse é um momento muito sério. Volta para o altar. Você pecou, você falhou. Você talvez é um Adão que pecou e se escondeu, mas Deus decidiu descer para dizer para você: eu faço promessa no meio dessa geografia de queda. Eu te convido muito em nome do Pai. Tem que ser rápido. Tem uma pessoa que quer voltar. Uma pessoa que quer voltar. Isso aqui não é psicologia do medo, mas talvez hoje pode ser a sua última oportunidade. Sabia? Isso não é para colocar medo em você, dizendo que se você não aceitar você vai morrer lá fora. Não. É porque esse culto talvez pode ser o último culto dessa igreja. Volta, irmão, volta para o altar. Eu vou orar. Enquanto eu vou orar por essa igreja, de forma coletiva, você que sentir de Deus de voltar para o altar, eu te convido a você vir aqui na frente. Eu sei que dá uma vergonha, mas é melhor ter vergonha na presença de Deus do que lá fora. Pai, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome. Deus, a tua palavra foi ministrada. Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, por nossas falhas e pecados. Esse culto, o nosso pedido é que ele seja entregue à sua glória. Nós não viemos aqui somente para rasgar as nossas vestes, mas sim os nossos corações perante a tua glória. Pai, se porventura entrou um crente vazio nesse culto, eu peço que o Senhor venha enchê-lo com o teu poder e com a tua glória. Pai, a tua igreja clama ao teu nome, a tua igreja adora o teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Amanhã nós iremos trabalhar e pedimos que o Senhor nos acompanhe. Pedimos que o Senhor nos livre de todo mal invisível. É o que nós pedimos ao Senhor, agradecendo pela vitória dada, pela fé que nós temos em Ti. E você que recebe essa oração e essa palavra, diga amém. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade, pedir perdão à igreja por algo. Eu tenho a fé e a convicção de que vocês vão sair, nós não sairemos desse lugar do mesmo jeito que nós entramos. Amém? Deus abençoe. Amém. Fique de pé para nós ir embora. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Segura um pouquinho, Israel. É assim que nós vamos embora. E você vai louvar o Senhor, hein?
Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz bem alegre.